A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra, e hoje de surpresa, né? Fazer uma oração e palavra especial hoje nesse domingo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer a todos aí que vão estar na escuta dessa live, amém? E eu já quero glorificar a Deus pela tua vida e te convidar a compartilhar essa live. Eu vou estar aqui compartilhando também, e eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar a estar compartilhando essa live. Eu queria que você, em nome de Jesus, pegue o seu celular, compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe no seu WhatsApp, e eu creio que Deus há de abençoar poderosamente a tua vida, amém? Eu vou estar aqui compartilhando com os irmãos, e eu já, em nome de Jesus, já falo com você, amém? Eu creio que Deus há de abençoar a tua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que você possa, em nome de Jesus Cristo, neste domingo também, nos ajudar a estar compartilhando. Vai lá, querido, compartilha essa live. Eu creio que Deus há de abençoar a tua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus é fiel. Só terminando aqui de compartilhar, e eu creio que Deus há de falar poderosamente com você, amém? Deixa eu estar compartilhando aqui no grupo, e eu creio que Deus há de falar conosco. Enquanto isso, vamos ver mais pessoas. Espero mais pessoas adentrarem aí na live. Eu sei que é horário de almoço, mas graças a Deus, Deus é fiel. Louvado seja Deus. Vamos estar falando algo da parte de Deus. E graças a Deus, né? Hoje sem o oxigênio, né? Já estamos procurando, né, nos esforçar um pouquinho. Eu creio que Deus há de abençoar a tua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aguardar o povo aí, querido. Que o Senhor Deus há de trazer um povo abençoado para estar nos ouvindo, né, querido? Glorificado seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus.
Aleluia. Oh, glória. Estamos aguardando o povo aí. Eu creio que o Senhor Deus há de abençoar poderosamente. Vamos orar, queridos, antes de qualquer coisa? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade, aonde o Senhor está nos permitindo, Pai querido, estarmos aqui para falar a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Pai, que eu diminua e Tu cresça. Tira-me, Senhor Deus, da Tua aljava como flecha e lança-me em direção ao alvo para que eu possa atingir, Senhor Deus, o objetivo, o propósito, a razão a qual Tu me escolheu para estar mais uma vez pregando a Tua palavra. Senhor, fala conosco não aquilo que eu quero, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Toma nossa mente e coração em Tuas mãos, não permita que nada tire atenção e, Senhor, nos ensina cada dia mais, Senhor Deus, a Tua palavra, e não apenas a ser ouvintes, mas que possamos guardar, cumprir e praticar, Senhor Deus, em nossas vidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos, louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pai do Senhor, vaso, o glória. Irmã Michele, Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos aqui e eu creio que Deus há de abençoar poderosamente a vida dos meus irmãos em Cristo. Aleluia. Irmã Josiane, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Pai do Senhor. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 5. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo 14. Amém? Nós vamos fazer só uma pequena leitura do versículo 14 do capítulo 5 de Daniel, para nós introduzirmos a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração nesta tarde. Daniel, capítulo de número 5, versículo 14, está escrito assim: Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que é a luz e o entendimento e a excelência da sabedoria se acha em ti. Eu acabei lendo o versículo todo, mas a parte principal da palavra que o Senhor colocou em meu coração está no começo desse texto, que diz: Tenho ouvido dizer a teu respeito. Amém, queridos? Irmãos, para quem gosta de ler a Bíblia, para quem já tem pelo menos um pouco de intimidade com ela,
conhece a história do profeta Daniel. Nós sabemos que Daniel, junto com alguns outros príncipes de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia, e nós sabemos que Daniel e outros três, Ananias, Misael e Azarias, eles se destacaram entre os demais príncipes por eles não quererem o manjar do rei. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele conversou com o capataz e durante um período que foi acordado entre eles, que eles entraram em acordo, Daniel comeu apenas verduras e legumes. E a cabo de 10 dias, se não me falha a memória, a Bíblia conta que Daniel e os seus 3 amigos estavam mais frondosos do que aqueles que estavam provando do manjar do rei. Eu aqui já quero falar uma coisa para você, querido. Talvez você esteja passando uma dificuldade, talvez você esteja passando aí uma situação difícil, mas eu quero te dizer, querido, que esse ovo com salsicha que tu come é muito melhor do que muito manjar aí de rei que tem por aí, porque isso, querido, é o que Deus proporcionou para você nesse momento, e você come com honestidade. Você não ludibriou ninguém, você não fez nada de errado, você está debaixo da graça do Todo-Poderoso. Então, Daniel, ele foi esse jovem que se destacou junto com os outros 3. Porém, Daniel, ele também se destacou numa situação onde o rei Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel, ele soube, através do Espírito do Senhor, falar o sonho e interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E ali Daniel ganhou ali a confiança do rei Nabucodonosor, sendo ele uma pessoa que tinha um espírito excelente. E ele foi posto como governador e chefe dos astrólogos, daqueles que estavam ali no reino de Nabucodonosor. E nós sabemos que Daniel ele demonstrava ser diferente, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele, pois o Espírito de Deus estava sobre ele. E Daniel, até mesmo antes de ele ir para a Babilônia, Daniel ele tinha posto em seu coração também ter um vínculo, ter uma aliança de oração com Deus. E Daniel orava pela manhã, orava pela tarde e orava pela noite. Nós vemos naquela situação do anjo, quando Daniel orou por uma resposta, e a Bíblia conta que o anjo ele haveria de trazer essa resposta, que o Senhor haveria de trazer essa resposta, e apareceu um anjo do Senhor a Daniel, Gabriel apareceu a Daniel, e ele disse: olha, homem muito amado, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Então nós sabemos que Daniel, além de colocar Deus em primeiro lugar, Daniel tinha uma vida de oração, Daniel tinha uma vida de relacionamento com Jesus, com Deus. E isso é muito importante. É você ter uma vida de relacionamento com Deus. É você ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus.
Eu tenho plena convicção que quanto mais Daniel orava, quanto mais Daniel clamava, quanto mais Daniel se ajoelhava diante, né, do Senhor nosso Deus, eu tenho plena convicção que Daniel ele recebia, né, de Deus, né, uma porção ali, havia algo, né, em nome de Jesus Cristo que Deus transforma, que Deus deu somente a Ele, porque, irmãos, quando você tem uma vida de oração, quando você tem um relacionamento com Deus, eu quero que você entenda que algo diferente acontece na tua vida. Você é diferente. E detalhe, devido a Daniel ser judeu e ser um escravo, havia muita inveja, né? Havia muitas pessoas que perseguiram Daniel justamente só por ele ser desse jeito. Mas Daniel nunca buscou fama ou qualquer outra coisa. Daniel apenas permaneceu na posição que Deus permitiu que ele estivesse naquele momento, pois a gente sabe que Daniel ele era escravo. Porém, Daniel viveu grande parte da sua vida, grande parte da vida dele em relação ao rei Nabucodonosor, dando, é aqui que eu quero chegar, dando um bom testemunho. Daniel passou grande parte da sua vida dando bom testemunho. E detalhe, tudo aquilo que Daniel profetizava ou falava da parte de Deus acontecia. Tudo aquilo que Daniel falava da parte de Deus acontecia. Não era algo mentiroso, não era algo que não acontecia, não era profecia da carne, sabe? Pelo contrário, tudo que Deus direcionava Daniel a falar, e outra, tudo que Deus direcionava Daniel, isso que é mais maravilhoso, tudo que Deus direcionava Daniel a falar, ele não tinha medo, ele falava, pois ele sabia quem estava com ele. Lembra? Quando Daniel deu a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor, aonde Daniel disse: tu, por não dar glória a Deus, tu vais ser transformado numa besta, numa fera, e tu vai passar um determinado período vivendo entre os animais selvagens. Então você imagina você falar isso para o rei, você imagina você falar isso para o governante. Se Daniel não tivesse, se Daniel não tivesse testemunho, não tivesse peso nas suas palavras, não fosse quem ele fosse, não fosse esse homem de caráter, né, essa pessoa que verdadeiramente dá bom testemunho, né, você realmente poderia ver algo diferente acontecer. Você poderia ver o rei mandando prender Daniel, o rei mandando fazer algo a Daniel, mas não, o rei não mandou fazer isso. Pelo contrário, o rei ouviu e entendeu o recado de Deus, ele lembrou do sonho,
ele compreendeu, né, aquilo que Deus havia mostrado a ele. E eu tenho plena convicção, querido, que naquele momento o ministério de Daniel ao lado do rei, porque o rei não permaneceu todo o tempo como fera, ele retornou. Então nós percebemos aí que a caminhada de Daniel foi uma caminhada idônea. A caminhada de Daniel foi algo maravilhoso, pois ele não deu mal, vamos colocar assim, ele não deu um mau testemunho. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque na história que eu li, no texto que eu li, é um texto que isso vai pesar bastante, porque o texto que eu li fala, né, que o rei Belsazar, se não me falha a memória, era filho, era neto, não estou lembrado, do rei Nabucodonosor. Deixa eu ver se era nos tempos de teu avô, não lembro direito. Era pai dele. E aí Belsazar, ele mandou chamar todos os importantes do seu reino para um banquete, para uma festa, aonde com certeza ali era festa de orgia e essas coisas todas que naquela época se praticavam. Só que chegou um determinado momento da festa que eles mandaram buscar os utensílios da casa de Deus para festejar ali aquela festa. Beberam vinho, beberam aquelas bebidas fortes nos utensílios consagrados ao Senhor. E devido a eles terem feito isso, bebido, mexido nos utensílios consagrados ao Senhor, no que eles terminaram de tomar, no que eles terminaram de praticar esse ato hediondo, a Bíblia conta que apareceram dedos nas mãos, dedos nas paredes e uma mão escrevendo uma mensagem para eles. E ali a mensagem foi entregue, né, todos nós sabemos, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E depois que a mensagem ali foi entregue, a história conta que sobreveio sobre eles um grande temor, principalmente sobre o rei, que as pernas dele se tremiam. E ele mandou chamar todos os astrólogos, mandou chamar todos os adivinhos, os sábios, para que lhes dessem a interpretação daquilo que apareceu na parede. Só que ninguém sabia dar a interpretação. Só que ninguém sabia falar o que estava ali escrito. Até que finalmente a própria rainha, esposa dele, chegou para ele e disse: olha, eu lembro de um sábio chamado Daniel, que nos tempos de teu pai ajudou ele a fazer isso, fez isso, contou parte dos feitos de Daniel. E o que me chama a atenção aqui, querido, é justamente isso. É que Belsazar escuta, e Belsazar não, o rei escuta, Belsazar escuta e manda chamar Daniel. E no que ele manda chamar Daniel, ele diz esta frase, que é justamente aqui que eu quero pregar. Ele diz esta frase. Ele diz, quando Daniel se apresenta diante do rei, o rei diz essa frase assim: tenho ouvido
Cadê? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel, versículo 13 diz isso: És tu, Daniel, aquele que dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu imagino Daniel respondendo que era. E no versículo 14 ele diz assim: Tenho ouvido dizer a teu respeito. A gente sabe do texto. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e a excelência da sabedoria se acham em ti. Mas o que eu quero falar é justamente sobre essa primeira frase. Tenho ouvido dizer a teu respeito. Irmãos, a Bíblia diz que quando você conhece a Cristo verdadeiramente, acontece aí uma ruptura, uma quebra. Cadeias são quebradas, grilhões são destruídos, e você que antes era cativo, você que antes vivia uma vida afastada de Deus, você que antes vivia no pecado, você que antes não via, não enxergava as coisas de uma forma clara, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cega o entendimento dos homens, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então há uma venda nos olhos daqueles que não conhecem a Jesus, mas ao conhecer esta venda é tirada, e você aí tem a oportunidade de viver uma nova vida, de viver algo diferente. 2 Coríntios 5,17 diz que quando você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, quando você conhece a Cristo, há essa ruptura nesse sentido. E você passa a vivenciar, um processo dia após dia. Você passa a vivenciar um processo de transformação. Deus vai moldando você como barro na mão do oleiro, aonde a roda continua a rodar, a roda do oleiro continua ali permanentemente a rodar, e ele vai moldando o vaso da forma que ele quer, tirando as imperfeições, fazendo com que a parte da superfície interna fique lisa do jeito que ele quer, tirando todos aqueles mondrongo, a gente chama de mondrongo, né? Aquelas imperfeições, ele vai tirando e vai ali. É por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então você vai tendo você vai observando em si mesmo uma mudança. Só que essa mudança, ela também ela vem acompanhada de atitudes: oração, jejum, leitura bíblica. Essa mudança,
ela vem acompanhada dessas coisas. Então, quanto mais você busca, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, e muita vigilância também, quanto mais isso acontece na sua vida, mais Deus vai se aproximando de você, vai transformando você, vai fazendo de você uma nova criatura. E aí você percebe que as tuas atitudes anteriormente não são mais as mesmas. Você percebe que atitudes que antes você tomava, hoje você não toma mais. Que às vezes você, na tua velha criatura, você era uma pessoa de pavio curto, uma pessoa de ímpeto, né? Uma pessoa, né, mais, como é que eu posso dizer assim, mais, tipo assim, bateu, levou, sabe como é que é? E hoje não, hoje às vezes as pessoas falam, machucam você, mas você se cala para Deus falar por você. Então daí você já percebe uma grande mudança. Você mudou com seu esposo, mudou com seu filho, mudou na sua casa. E as pessoas percebem essa mudança. As pessoas percebem uma mudança genuína em Cristo. É justamente por isso que a maior pregação que você pode ter, a maior manifestação da palavra viva e existente nesta terra é o teu testemunho. É você caminhando com Cristo para que as pessoas possam ver a luz de Cristo. Não é a tua luz, não é porque você está mudando pelo teu esforço, não. As pessoas verão a luz de Cristo em você, que está transformando a tua vida. É por isso que quando alguém pergunta, irmão, poxa, você está diferente, você não é mais aquela mesma pessoa, o que aconteceu? Aí você diz, é Jesus Cristo que está transformando o meu caráter, a minha vida, a forma de eu pensar. É Jesus Cristo que está me ajudando a controlar meus pensamentos pecaminosos, a controlar a minha boca para não falar besteira. É Jesus Cristo que está me ajudando a deixar controlado o meu coração. Então tudo isso acontece porque Cristo vive em você. Disse o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim. Então, quando você compreende isto, você percebe o porquê daquele rei ter falado isto a Daniel. Porque Daniel viveu uma vida idônea, Daniel viveu uma vida abençoada diante de Deus. E pelo fato de ele ter vivido esta vida abençoada, aonde ele não deu mau testemunho, Deus o exaltou perante o rei, dizendo, tenho ouvido eu falar a teu respeito. E depois de tudo isto que eu falei, querido, eu quero dizer a você e lhe fazer esta pergunta. O que é que tem se ouvido falar a teu respeito? O que se pode dizer a teu respeito? Pastor, mas Deus fala? Fala. Lembra de Jó? A Bíblia diz que os filhos de Deus foram se reunir perante Deus e foi também Satanás. E quando Satanás chegou diante de Deus, Deus olhou para Satanás e disse,
tu viste o meu servo Jó, homem hétero? Por que ninguém é que nem eu? Olha só o que Deus fala. Por que ninguém é como ele? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Você acha que você não está sendo observado? Você está sendo observado. E pelo fato de você estar sendo observado, você... Será que da mesma forma que o rei falou aqui, podem falar de você? O rei disse: tenho ouvido dizer a teu respeito. Mas tenho ouvido dizer a teu respeito o quê? Que você é um crente de oração? Ou que você é um crente fofoqueiro? Que você é um crente fiel na igreja? Ou que você está na igreja apenas de brincadeira, sendo um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? Tenho ouvido de você o quê? Que você dá bom testemunho? Ou que algumas pessoas costumam dizer: eu ser crente para que nem fulano e beltrano? Não, não quero não. O que eu tenho ouvido a teu respeito? O que tem se ouvido a teu respeito? Eu quero que você faça uma autoanálise de si mesmo. Não olhando para outra pessoa, não lembrando de outra pessoa, como quem diz assim: ah, se fulano tivesse aqui, ah, se Beltrano tivesse vendo essa live é pro fulano, essa palavra é pro ciclano. Não, faça uma autoanálise de si mesmo e veja de que forma você está sendo vista, de que forma você está sendo visto. Como é que a tua família tem te visto? A tua família tem olhado para você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Você, homem de Deus, como é que a tua esposa te vê? Porque a tua esposa sabe como tu é. Não adianta chegar na igreja e dar paz do Senhor para todo mundo, falar língua estranha, saber manejar bem a palavra, né? Não adianta isso se você não dá bom testemunho em casa. Você é o varão de guerra, o homem de Deus na igreja, mas em casa é duro, chega até ser ignorante com a tua esposa, não trata bem ela, não trata bem teus filhos. Que tipo de homem é você? Que tipo de homem de Deus é isso? É você que faz isso. Você está vivendo uma vida errada, uma vida de duplicidade. Na igreja você é um santo homem de Deus, aparentemente, mas em casa você dá lugar ao diabo. E a nossa Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Da mesma forma você, mulher de Deus, chega na igreja, sabe todos os hinos da harpa, canta, glorifica, exalta, roda, sapateia, relampeia, pega fogo, mas em casa é ignorante com o marido, é briguenta, é fofoqueira, fala mal de todo mundo. Já chega em casa, tu viu a fulana, tu viu? Tu viu a fulana, tu viu a ciclana, como é que tava vestida? Tu viu o filho da outra bagunçando? Tu viu isso? Olha, tu viu, o pastor errou nessa palavra. E assim, irmã, que tipo de pessoa você está sendo? Faça uma autoanálise, uma reflexão. Eu não estou pedindo para você confessar para mim, mas faça uma reflexão
e fale com Deus. Senhor, eu estou errando nisso. Senhor, eu sei que eu estou em falha nisso. Me perdoa, me ajuda a mudar. Me ajuda a melhorar. Como eu disse, irmãos, na mensagem, todos nós estamos vivendo um processo onde na mão do oleiro ele vai nos transformando e tirando as imperfeições. A oração não serve apenas para você pedir coisas, mas a oração também serve para você manter um vínculo de sinceridade com Deus, aonde você abre a sua boca e ele sabe, só que ele quer ouvir você confessar, ele quer ouvir você falar. Pai, eu sou assim. Pai, me ajuda. Eu não quero mais ser assim. Pai, eu não tenho paciência, Pai. Senhor, eu olho para o meu esposo, eu não sinto mais amor por ele, mas me ajuda, eu quero manter a minha família unida. Pai, eu olho para minha esposa, Senhor, eu não sinto mais amor nela, mas me ajuda, eu quero manter o meu casamento, quero manter a minha família. Me ajuda a olhar para ela de forma diferente. Senhor, meus filhos, me ajuda. Então, irmão, irmã, fala com Deus. Faça uma autoanálise. Como diz a palavra do apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo. E aí, querido, mude. Mude. Olha só que interessante. Se eu for fazer uma análise do que a rainha falou, do que o rei falou, olha só. O versículo 14 fala aquilo que o rei falou. Versículo 14 do capítulo 5 de Daniel. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito... Aqui está dos deuses, né? Porque eles acreditavam em deuses. Mas imagina uma pessoa hoje em dia dizendo assim: eu tenho ouvido dizer que o Espírito de Deus está em ti, e que é luz, que te dá entendimento, e que a sabedoria está em você. As pessoas veem Deus em você. Imagine isso. As pessoas viam Deus em Daniel, sabiam que ele tinha uma luz que vinha do próprio Deus, e essa luz lhe dava entendimento, e a sabedoria que estava nele era justamente por causa de Deus. Então, o caminhar de Daniel, o proceder de Daniel, as atitudes que ele tinha eram guiadas por Deus, pois o Espírito de Deus estava nele. O Espírito Santo de Deus está em você? Pois se o Espírito Santo de Deus está em você, assim como uma semente maravilhosa é plantada numa terra boa, o Espírito Santo também produz frutos. O amor, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, temperança. Então, são frutos do Espírito gerado para que haja uma transformação no teu caráter. As pessoas têm visto esses frutos em você, as pessoas têm experimentado estes frutos na tua vida. Então pense nisso, querido. Pense nessa palavra. Tenho ouvido dizer a teu respeito. O que se tem ouvido dizer a teu respeito? Espero que sejam coisas boas. Amém? Recebe essa palavra, querida, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra.
de estar falando, Senhor Deus, ao teu povo. E muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado ao falar comigo também, Senhor. Eu preciso cada dia mais de transformação e mudança. Tu sabes. Senhor, abençoa, Senhor Deus, cada um que esteja vendo e ouvindo esta live. Nos dá um domingo abençoado, um culto abençoado à noite. E que o Senhor possa estar conosco, dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Um bom domingo, um culto abençoado para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Que essa palavra possa adentrar o teu coração. E louvado seja Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.